Muito boa noite! Estamos ao vivo via Facebook e via Instagram. Estamos bebendo, eu e Melman, um sul-africano, Pinotage. E só como prova de que esse programa aqui é colaborativo e tem um espírito Ubuntu, o último Happy Hour com Edu, que tivemos Pedro Vilela, se você não acompanhou, dá uma olhada lá nas redes sociais. Augusto, de Brasília, espero que ele esteja assistindo a gente, falou que ele ia dar umas dicas, uma consultoria sobre vinho para mim. Então eu mandei a foto do vinho que a gente ia tomar hoje. Augusto manda... Aprovou e disse, olha, Pinotage é mistura de duas uvas. Vamos ver se eu vou lembrar, tá? Pinot Noir com Hermitage, tá? E eu escolhi esse vinho sul-africano, obviamente, porque eu sou um apaixonado pela África do Sul e inspirado na filosofia Ubuntu, onde nasceu a filosofia Ubuntu. E então esse vinho aqui é uma união de duas uvas, que tem muito a ver com a África do Sul, que é a união de dois povos, brancos e negros, e toda a história do apartheid, etc. Então, nada é por acaso, estamos tomando este vinho com essa filosofia e essa inspiração por trás. Gratidão ao Augusto, que está em Brasília, acredito, e obrigado, porque a consultoria serviu, né? Certo? Mais um brindezinho aqui, enquanto a galera está entrando. Espero que vocês estejam com o vinho ou cerveja, né? E por favor, informem pra gente se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se vocês estão escutando a gente direitinho, antes da gente começar. Esse aqui é o Happy Hour com Edu. Se você não tem a mínima ideia de quem eu sou e o que é isso daqui, eu sou o Edu Zaidental, sou eu empreendedor. O que raio é eu empreendedor? O empreendedor é aquela pessoa que reflete constantemente sobre o seu propósito e coloca esse propósito em prática. E faz mais de 10 anos que eu tenho nessa jornada, eu empreendendo. E eu tenho um programa chamado Café com Edu, que é toda terça-feira, 8 horas da manhã. Se você não acompanha, aproveite e acompanhe, toda terça-feira, 8 horas da manhã. E mês passado eu lancei esse novo programa chamado Happy Hour com Edu, que era um pedido de muitos que me seguem, que tivesse um programa à noite e que eu também tivesse a oportunidade de interagir, de convidar pessoas para bater papo. E é isso que eu estou fazendo. Mês passado eu convidei o Pedro Vilela, da Rise Ventures. Foi uma delícia o bate-papo. E nesta noite especial, dia 24 de abril de 2019, eu tenho a honra de ter um outro grande amigo meu. Viramos amigo, né? Recentemente. Sim. Que é André Melman. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Garoto. Eu queria começar, bem-vindo, né, de novo. E obrigado, Edu. Quando a gente se conheceu, na verdade a gente já tinha se conhecido, porque acho que a gente tinha cruzado em alguns eventos e tal, por aí, né? Uhum. Eu acho que eu sabia, né? Você sabia mais ou menos o que eu fazia, eu também sabia o que você fazia, mas a gente nunca efetivamente sentou para conversar. Foi abril do ano passado, acho, se não me engano. Um pouquinho antes, eu acho. Pouquinho antes, né? Março de 2018, a gente tomou um café no Le Pain Quotidien de Gianópolis. Para mim, eu não vou esquecer jamais aquele café. Eu tava numa lama total. Minha vida virando do avesso em várias dimensões, entre elas a rede Ubuntu, numa transformação gigante que a gente passou de virar rede... Putz, ambos, né? Doendo. Né? E Melman, eu queria que você contasse o teu momento naquele momento, o que você estava vivendo e tal, porque eu estava numa lama total e foi muito bom, porque nós dois estávamos na lama, né? E aí rolou uma conexão absurda, assim, né? O que estava acontecendo com você nessa época? Sensação, acho que lembrando, eu estava saindo da lama, né? Você estava saindo da lama. Estava saindo da lama, até porque minha filha... Ou acho que já tinha nascido quando a gente... acho que já tinha nascido, porque ela nasceu dia 2 de março. Não, já tinha nascido. E essa coisa de estar nascendo... Você só não estava dormindo muito à noite. Sim, que agora já começou a mudar um pouquinho, né? Mas era
acho que só o nascimento de uma filha para mim foi muito forte, então Porra, foi um processo que já vai te tirando, né? Parece que tudo fica meio relativo, né? Total. Vai relativizando. Mas foi um momento que eu estava terminando de fazer essa passagem de bastão da empresa que eu tinha fundado para a empresa que tinha comprado. Né? Perfeito. E que não foi uma venda assim incrível, exorbitante, né? Saíram todas as revistas, né? Não foi exatamente. Tá com a vida ganha, tá tudo resolvido. Exatamente. Foi um momento onde e foi uma saída importante lógico. E boa, lógico. Mas depois de um momento difícil, né? De um ano bem difícil, tocando um negócio que eu tinha fundado com muita paixão, né? Anos atrás. E essa coisa de passar essa passagem da equipe, passar a marca, né? Que é quase um filho, assim, passando aquilo. Continuo sócio, né, da empresa que comprou, mas como você falou, não tinha, minhas reservas tinham sido exterminadas, né, depois de 5 anos empreendendo. E reservas financeiras, grana. Financeiras, sim. Né? Aquelas reservas que parte ainda continuavam, né, desde aquele passado de mercado financeiro distante. E, ou seja, o período de empreender, longe de acumular dinheiro, pelo contrário, comeram minhas reservas, né? Mas você sempre está lá no sonho, você quer ver aquilo, você fala, uma hora isso vai... E aí a decisão de passar realmente a empresa para uma outra organização, uma decisão difícil, inclusive junto com todos os investidores. E aquele momento, quando a gente se encontrou, não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer, ou talvez algumas nuances, né? E minha filha... Tinha acabado de nascer e eu sem reserva nenhuma, sabendo que minha mulher ia ficar sem trabalhar um bom tempo. Um momento delicioso, né? Mas, desafiador. Sem brincadeira, foi delicioso mesmo, né? Então, olhando para trás, o que é? Foi... Porque talvez eu não teria nem a chance de fazer o que eu fiz. Eu fiquei praticamente 3 meses junto com a minha filha e com a minha esposa. Exato. Eu não sei se eu faria isso de forma espontânea, né? Se eu estivesse trabalhando, empreendendo, ou executivo de um negócio. Então a gente ficou full time juntos, foi muito gostoso. Super legal. Parece que isso tudo fica meio relativo, vem um lugar de confiança muito diferente para mim. E a gente se contou também depois de ter passado por um retiro, que também fez eu relativizar algumas coisas. Um retiro que eu fui ficar 3 dias... Te contei, né? Que eu fiquei 3 dias no mato, lá na Bahia. Em silêncio, não. Não em silêncio, mas jejum. Jejum, é verdade. Eu sabia que tinha alguma coisa. Acaba ficando em silêncio e não tem ninguém para conversar, né? Mas você conversa sozinho às vezes, mas você fica bastante silêncio também. E lá foi um momento também, depois posso contar um pouco aqui, mas que eu me vi bem só, assim, né? Bem sozinho. Super legal. No escuro lá e aí depois acho que eu comecei a relativizar bastante esse momento difícil depois desse retiro também. Sim. Bom, tem muita gente que está nos acompanhando até que conhece você, mas acho que vale a pena para todo mundo, na mesma página, quem é André Melman? Quem eu sou? Quem é você? Uma pergunta para facilitar. Exato. Cara... Acho que eu vou começar pelas formas mais fáceis de definir, né? Eu hoje tenho 44, né? Ou seja, já passei alguns ciclos ou alguns setênios, né? Como colocam na antroposofia. E naquele momento de vida que, né, na antroposofia, que é aquele momento onde você já subiu a montanha, né, e você está começando a ver o cume, né, onde você vai descer, né, momento de fazer algumas escolhas importantes. Parte das minhas escolhas foi ter uma filha recentemente, que foi minha primeira, né. Então sou pai da Flora, de 1 ano, super legal. Casado com a Paula, com a Pi, e um momento muito forte de conexão família para mim, esses últimos tempos. E interessante, assim, quem eu sou hoje não é o meu histórico, né? Você perguntou quem eu sou, né? Diferente de perguntar o que você já fez, né? Qual a sua bio, né?
É diferente. Então, mas isso tá lá escrito, né? Pra galera ler, né? Se você não leu, lê lá, né? A pergunta é mesmo, quem é você? Pô, não esperava essa pergunta. Eu acho que eu sou uma pessoa que ao mesmo tempo gosta de ver as coisas sendo estruturadas, sendo criadas no mundo. Legal. Isso, de alguma forma, eu fiz acontecer também no meu processo de vida. E eu também gosto muito de simplesmente contemplar. Sou um cara que essa integração para mim é muito importante. Estava até falando outro dia, como para mim é importante em alguns momentos do dia, por exemplo, tomar um café mais longo, podendo estar lendo um jornal até um pouco mais tarde, em silêncio, sozinho, e como meu dia expande o tempo depois disso, né? Ou poder ter um momento onde eu saio daquela correria do dia a dia, mesmo que não seja o status quo, né? E eu me recolho um pouco. Eu estou tentando fazer isso no meu dia a dia, que é mais difícil. Normalmente a gente vai para um retiro ou no final de semana, e eu tô escolhendo até por quando a gente tem uma filha pequena, né? Quem já viveu isso, já viveu e sabe, né? Filhos pequenos, não tem mais final de semana, né? Não tem mais essa, vou descansar no final de semana. Então, eu estou, acho que, aprendendo esse processo de pequenos descansos, né? Então, eu acho que para mim é muito importante. Eu sou uma pessoa que eu vivo dessas integrações, né? Se eu estou muito fora da ação, também não me sinto inteiro. E se eu estou só também na ação, na correria, eu também não me sinto. Então, eu me alimento dessa integração, me alimento de momentos de conversas significativas e me alimento de ver as coisas sendo produzidas, colocadas no mundo, né? Seja um filme, como eu já, né, coproduzi, maior. Um negócio que mesmo não atingindo as expectativas que a gente tem lá no início, que eu tinha lá no início, a gente colocou um monte de coisa no mundo, né? Produtos, serviços, muita gente que até hoje me conta, nossa, você que fundou o Fora Falar, cara, eu assinei durante 3 anos a Caixa. Então essa coisa de colocar algo no mundo... A galera tem um carinho enorme pelo Fora Falar, né? Eu tenho também, né? Mesmo sabendo que a marca hoje está lá, lógico, nunca vai ser cuidado igual da mesma forma que por quem criou, mas está lá, continua indo para o mundo, essa essência foi. Legal. E me alimenta muito, eu sou uma pessoa que eu acho que quem eu sou, acho que talvez eu vivo dessa integração, me alimento desses dois lados. E é engraçado porque assim, uma das coisas que me fez te convidar para o Happy Hour com o Edu é justamente essa integração. Assim, uma das coisas que eu acho fascinante desde que eu te conheci, e é uma pergunta, né? Como é que um cara que veio do mercado financeiro, né? Certo? E instituições... Né? É interessante, né? Eu não vim do mercado financeiro, né? Eu vim de uma família que é um pai, engenheiro, sempre com horários muito fixos, claros, metódico e organizado, e de uma mãe artista que pintava, tá bom, beleza. que foi ser estilista. É interessante isso, né? O mercado financeiro foi uma passagem, uma passagem, né? Boa. Vida. E o momento da minha carreira profissional, meu primeiro momento, né? Meu primeiro emprego foi num banco, né? Seus primeiros passos profissionais foram no mercado financeiro. Mas boa, obrigado pela correção. Não veio desta origem, mas sim, tua primeira passagem profissional foi mercado financeiro. E aí uma coisa que eu acho fascinante é essa integração entre autoconhecimento, contemplação, um café mais longo, respiros, observar, tentar entender o que está rolando. E também um cara que faz acontecer, que empreende, que, né, pensa em modelo de negócio. Eu sei porque, a gente já teve vários papos já de coisas que eu estou empreendendo. Juntou, né? Exato. E foi bom, Melman, você me conta aí, né? Me ajuda aí na parte de modelo de negócio, como é que funciona, etc. Então, uma coisa que eu acho fascinante dessa construção que você vem fazendo, e que eu acho que diz muito, e por isso que é muito legal quando você responde quem eu sou e eu sou essa integração, porque é isso que pelo menos eu também vejo, sabe? E que eu acho que o mundo tanto está precisando, meu. E aí você está hoje num projeto que para mim é a chance também, né? Uma das chances, né? Porque acho que não é o único projeto, mas uma boa iniciativa dessa integração. E eu queria que você falasse, você está liderando um projeto, um dos líderes,
de um projeto chamado Dinheiro e Consciência, certo? Sim. Me conta mais e conta pra galera aí o que é isso. E como a gente tem atuado também num formato mais em rede, né, mais colaborativo, né, a gente chama de Rede Dinheiro e Consciência, né, e que é um projeto amplo, que tem dois grandes objetivos que se complementam, né? Um é ampliar a consciência sobre o uso do dinheiro, e quando a gente fala dinheiro, a gente quer tocar em 3 dinheiros. É o dinheiro de investimento. O investimento é aquele dinheiro que a gente poupou por algum momento para usar lá na frente, né? Às vezes até para comprar algo importante ou para um momento de vida futuro. Até mesmo para deixar para os filhos, né? Mas você poupa, então você investe esse dinheiro que você poupa, esse é um dos dinheiros. O outro dinheiro é o dinheiro de doação, é o dinheiro que eu me desprendo, né? Eu quero ver alguma coisa acontecer no mundo que não vai depender necessariamente do meu esforço e eu apoio o esforço de outros para fazer aquilo materializar no mundo, né? E você tem o dinheiro de consumo, que é o que mais circula, né? Você comprou esse vinho aqui, né? Total. Que qual é o nome dele que deu a consultoria? Augusto. Fez a consultoria, você comprou essa taça, estava me comprando, né? Que eu achei que você comprou essa taça Você me contou que você comprou no Pão de Açúcar, né? Então, não comprei. Tem uma promoção. Eu comprei coisa. Mas eu comprei, né? Você quase decanta, né? Então, o dinheiro de consumo é o que a gente mais usa e às vezes nem percebe o poder que a gente tem, né? De usar a nossa consciência no dinheiro. Então, o dinheiro de consumo, dinheiro de investimento, dinheiro de doação. Então, é muito amplo. Mas dentro do que a gente fala de dinheiro de investimento, principalmente, a gente está com um piloto, né, de um futuro banco que a gente quer construir no Brasil. Ou uma instituição financeira, talvez não seja um banco lá na frente, porque tudo está mudando muito rápido, né, no sistema financeiro. Mas inclusive é um movimento conectado com outros países, né, com Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia, México entrando também, de fazer um grande movimento para transformar o sistema financeiro, né? Então ele é bastante ousado, tem uma inspiração grande no Triodos Bank, que foi fundado na Holanda na década de 80, né? Quando nem se falava em sustentabilidade, negócios de impacto, propósitos, falava muito pouco, já estava se formando um banco na Europa, que já é um banco hoje tem 15 bi de euros de ativos, que investe só em negócios, só empréstimos para negócios que trazem impacto positivo socioambiental, cultural. São os maiores financiadores de cultura na Europa, né? Caraca, esse banco. É um banco que nasceu de um grupo de estudos da antroposofia. E foi de piloto, foi virando algo maior na Holanda e está em 7 países já na Europa. Então, aqui ainda a gente está iniciando, né? No Brasil a gente fez um piloto no ano passado, que foi uma plataforma de empréstimo direto, que está ativa ainda. Então a gente fez uma primeira seleção de negócios com impacto positivo e os investidores conectados com a rede investiram diretamente com uma taxa que é atrativa para os investidores e muito justa para os empreendedores, para os negócios também, abaixo do que eles conseguiriam no mercado, né? E teve uma fila de espera, a gente captou 1.250.000 em 2 semanas. 2 semanas. Negócios e fez uma fila de espera de quase 350 mil, ou seja, mostrou que assim existe essa necessidade, né, que a gente precisa realmente criar mais instrumentos, já tem, né, como teu último entrevistado está nesse mesmo ecossistema, né? O Pedrão. O Pedro. E fazendo um trabalho muito bonito lá, com outro tipo de investimento, né, outro tipo de veículo, de assessoria. Mas esse ecossistema ainda precisa ser muito nutrido. A gente traz uma pergunta, que é o que guia o trabalho que a gente está fazendo, né? Que é o que seu dinheiro nutre. Quando a gente se pergunta, e todos esses 3 dinheiros, né? Seja quando eu dou, quando eu estou comprando algo, o que ele está nutrindo? Quem se beneficia disso exatamente? Que impacto está gerando na natureza? Que impacto está gerando na sociedade como um todo? Super legal. A gente não se pergunta na maior parte das vezes que a gente usa o dinheiro, né? Então é um questionamento que a gente vai se aprofundando. Mesmo a gente que está fazendo acontecer o projeto, é um questionamento constante, né? Às vezes a gente desliza, a gente fica meio inconsciente por um tempo, aí acorda de novo. Mas precisa ter esses despertadores, né? Que é essa pergunta que eu ia te fazer também, que é lindo você trazer já esse ponto. Como é que você lida com dinheiro? Ou
com não ter o dinheiro. Ou com a falta dele. Agora é um momento diferente, né? Agora é um momento diferente, mas é interessante. Sensacional. E eu acredito que quanto melhor você lida com dinheiro, melhor você lida quando ele também não está. É importante super, isso. Super. Essa pergunta é super importante. Eu tenho refletido sobre isso. Nesses últimos tempos, praticamente, em relação ao dinheiro de investimento, eu parei de olhar, porque eu praticamente não tinha mais, né? Eu recebia um pouco que eu conseguia tirar do negócio quando estava empreendendo, o que eu usava para o meu dia a dia. Então, estava muito mais um dinheiro de consumo, né? Estava muito focado no meu dinheiro de aluguel, no meu supermercado, no básico, né? Que a gente tinha no mês a mês. E aí agora é um momento diferente, né? Agora eu já estou sendo remunerado dentro de um projeto, né? Que a gente chama de apoio financeiro. É interessante também. Que a gente, esse trabalho de tentar desconectar o que é minha dedicação para o trabalho, que ela pode acontecer independente de ter uma remuneração ou não. E o que eu preciso para ter uma vida digna. E o que é uma vida digna? Né? Em termos financeiros, o que eu preciso? Então isso tem sido uma reflexão bem intensa, tenho tocado bastante com meus pares, né, sobre isso. Mas em relação ao consumo, que talvez é onde eu tenho mais exercitado, né, o uso do dinheiro, doação, tenho doado mais meu tempo, né? Tipo, para onde eu quero estar aqui, estou doando meu tempo para estar aqui, tendo uma conversa significativa e recebendo. Quando a gente está recebendo um monte de coisa, né? Então, eu não tenho doado recursos financeiros nos últimos tempos, eu tenho muito mais meu tempo, né? Então, o uso do dinheiro tem sido mais dinheiro de consumo. E aí, para onde ele tem ido, né? Eu tenho refletido sobre isso, porque aluguel básico tem um grande básico lá que vai, e comida é um grande desse. E aí a gente tem comprado quase tudo orgânico em casa, quase tudo. Lá no Instituto Chão, quem não conhece, vale a pena pesquisar, ficar na Vila Madalena, lá na Rua Harmonia, que foi uma organização que inovou muito. A gente compra provavelmente 80% do que entra em casa de comida e bebida lá. No Instituto Chão. E lá, por mais que tenha uma forma de precificar muito interessante, que barateia o produto, ele não é barato. Produtos orgânicos ainda não são baratos, né? Mas eles têm um modelo muito legal que eles colocam o preço que o produtor coloca de venda direto. Então você paga exatamente o preço que o produtor coloca. Diferente de um supermercado que põe um markup, né? O supermercado vai lá, põe duas vezes aquele valor, uma vez 1,7. Lá eles põem um valor e eles pedem uma doação. Interessante, aí você já começa a misturar os dinheiros no modelo de negócio, né? Então eles colocam lá o que eles precisam naquele mês para fechar as contas de doação. Você pode doar menos ou mais, né? E eles têm fechado as contas e conseguido crescer, inclusive, o modelo de negócio deles, né? Estão expandindo para a casa do lado. E é legal porque você paga o que você pode, o que você gostaria como doação, e fica mais viável. E eu me sinto muito bem alimentando um projeto desse também. Nutrindo, né? Nutrindo, Porque são as pessoas que estão lá trabalhando, toda essa rede de produtores que estão conectados. Você sabe que a tua pergunta a pergunta que vocês têm feito, que é o que teu dinheiro nutre, sabe quando eu comecei a jornada de empreendedorismo, uns 10 anos atrás, eu assisti uma palestra num TEDx Vila Madalena, tocado pelo Maurício Cury, inclusive, que a gente estava conversando. E teve uma palestra lá que a pergunta era: onde dorme seu dinheiro? E essa é uma pergunta que eu carreguei durante 10 anos, né? Que é, se você tem o dinheiro e você investe, onde é que ele está dormindo? Né? Onde é que... Gostei, vou mudar agora, né? 10 anos depois eu vou mudar a pergunta de onde o dinheiro dorme para o dinheiro nutre. Porque eu acho que orna mais com o papel do dinheiro, efetivamente. Porque o dinheiro, ele efetivamente não dorme, né? Ele não dorme, exato. Tem algum custodiante, tem alguém... Exato. Tá fluindo, papel, né? Porque é engraçado que o dormir tem uma coisa de estanque, né? Ele parou. E a minha sensação é que eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para uma história de fluxo. Só que a gente sempre aprendeu a acumular pra caraca, né? E estancar. Sim. Né? Então eu gostei dessa tua reflexão sobre nutrição, porque nutrição, inclusive, é um sistema, né? Certo? Entra, sai,
Você precisa olhar o sistema como um todo, né? Metaboliza. Porque você pega esse exemplo, por exemplo, quando a gente fala de comprar alimentos orgânicos. Eu posso falar, eu estou nutrindo uma rede de produtores, sim. Eu estou nutrindo uma forma de cultivar que não põe agrotóxicos no solo. Então, estou nutrindo o veio d'água que passa lá. Total. Né? Só de não estar contaminando, eu estou ajudando de alguma forma a nutrir. E acho que isso tem direta relação com aquela história de se produto orgânico é caro ou é barato. Então, porque isso é muito relativo, né? Monetariamente ali, nominal, pode até ser mais alto do que o outro produto. E entra nessa questão do que é uma vida, o que eu preciso para uma vida digna, né? Que eu poderia falar, não, uma vida digna você não precisa comprar orgânicos, por exemplo, que é um pouco mais caro, né? E de repente isso poderia consumir menos recursos do projeto, né? Mas aí você fala, legal, então quando você expande um pouco a visão, e você fala, legal, não estou nutrindo só meu sistema corporal. E mesmo assim tem questões. Mas mesmo se fala, não, dentro de uma visão científica de nutrientes, etc., eu estou nutrindo o meu corpo, não precisaria de um orgânico dentro de uma visão científica mais, né, convencional, que mesmo visões científicas tem outras. Mas quando eu começo a olhar para o sistema maior que meu corpo faz parte, nossa, mas eu estou nutrindo aqui, mas não estou nutrindo toda essa rede social, não estou nutrindo aquela natureza que a gente está afastado, mas que está me afetando e eu afeto ela. E aí você começa a ver que esse custo, na verdade, está sendo internalizado em algum lugar, né? Se eu compro um tomate não orgânico, o meio ambiente, os produtores, com toda aquela onda de veneno e tal, então, alguém está internalizando esse custo, né? Então, se você expande a percepção, a consciência, você se identifica com esse restante, você vê que é você também, né? Aí você vê o sistema maior sendo nutrido. Então, acho que é um exercício a gente ampliando a visão, e um dos nossos trabalhos é trazer essa visibilidade. Porque quando você deixa o dinheiro lá investido em banco, os maiores bancos, são bancos sólidos, bancos sérios, mas você não tem visibilidade. Não. Você fala, cara, até onde esse dinheiro Aliás, chega, o que menos, né? minha sensação às vezes é o que menos tem a visibilidade. Né? Não tem, né? Porque dá trabalho da visibilidade. Né? Dá. E a gente usa visibilidade, que é diferente de transparência. Transparência é premissa para visibilidade, mas você pode colocar um vidro aqui e não tem nada do outro lado. Você tem transparência, mas você não vê. Você tem que trazer isso visível. Entendi. E é um esforço você trazer visível. Total. Você tem que mapear, você tem que contar história. Né? Total. Que paralelo que você faz sobre espiritualidade e dinheiro? Que reflexões que te trazem assim quando eu te trago isso? Eu vejo uma conexão muito profunda. Né? Porque se a gente olhar a espiritualidade a partir de uma percepção do que é sutil, ou mesmo do que é invisível, né? Porque a espiritualidade às vezes você pode conectar com algo mais religioso, ou para mim a espiritualidade está muito conectada com esse campo mais sutil. Perfeito. Né? Que muitas vezes algumas pessoas até enxergam, né? Algo quase material, mas é isso que dá forma às coisas, dá forma, são esses, na ciência estão chamando de campos morfogenéticos, né? Que são estágios, né? Do que a gente chama de espiritualidade, do que é espírito, né? Que a gente tenta materializar o que é, mas o espírito está presente, essa espiritualidade está presente em tudo. E o dinheiro, ele é algo, se for olhar, e está mostrando, né, que está cada vez mais sutil, né? Porque cada vez é mais bits and bytes, cada vez mais ele é trocado, né, de forma imediata, quase o tempo se condensa lá. Então o dinheiro, para mim, é quase uma metáfora, né? Tá uma energia, né? É algo que está ficando... Antes era uma barra de ouro, né? Densa, que precisa ser minerada para representar. E de repente agora é simplesmente... Fluxo. Pum! É um fluxo, né? E quase sem tempo hoje, né? Hoje já tem via blockchain, outras tecnologias, e ele é praticamente imediato essa troca, né? Não é igual um TED, não, no horário comercial e tal. Já é imediato. Tem que passar por não sei quantos intermediários, né? São milissegundos, né? Total. E reduzindo ainda mais. Então, assim, só para trazer um pouco do que eu vejo, assim, em relação a dinheiro, acho que ele está demonstrando o quanto que é espiritual, né? Porque é relação, é troca, Vou ler aqui umas perguntinhas aqui que chegaram para nós, quer dizer, na verdade para você. Deinha Mendes, beijo, querida.
Qual passagem na sua vida profissional você se arrepende? E qual o aprendizado? Cara, eu não me arrependo de nenhuma passagem. Não? Acho que no momento que tá difícil, você quer sair correndo, né? Você quer... Tive momentos bem difíceis, assim. Eu lembro uma época, quando eu estava ainda no mercado financeiro, e eu estava com uma doença de pele, uma alergia que parecia algo como uma psoríase, mas não era, com cascas no corpo todo. Eu já não estava me identificando com aquele modelo todo de trabalho, eu estava sofrendo muito e, ao mesmo tempo, eu estava crescendo ainda, né? Com oportunidades de virar sócio, então era um choque mesmo de vontades e trazia muito sofrimento para mim. Então, sim, naquele momento, a vontade era quase de ser ejetado daquilo e parar em algum lugar, né? Aquele silêncio absoluto, onde nada poderia me atingir, mas eu não me arrependo de nenhum momento meu profissional. Assim, eu tenho aprendizagens. Lógico. Diz aí uma dessa, por exemplo, muitas. Desse... Dessa, acho que a aprendizagem foi realmente ouvir meu coração, né? E perceber que eu precisava, era algo que vinha de dentro, mais sutil mesmo, muito conectado com o que aconteceu na minha vida, que foi a morte da minha mãe nessa época também. Eu me dei o direito de ouvir isso e poder me colocar no lugar de não saber o que eu ia fazer e poder fazer uma transição. Então, foi uma aprendizagem que ninguém iria escutar por mim. A maioria dos amigos e família diziam que como que eu vou abrir mão daquela oportunidade toda, né? Poder ganhar milhões e ser sócio e status. Mas algumas poucas pessoas, lógico, sempre tem aqueles guias, né, que você vai encontrando no caminho, né? Então, nesse foi ouvir meu coração e que eu tenho aprendido cada vez mais a ouvir com mais rapidez, né? Essa rapidez com mais abertura, né? Legal. E um outro aprendizado, que acho que foi no Farol Falar, tem a ver com uma postura, né? Na hora que você está empreendendo, vem uma força muito yang de performance, mas quando você traz investidores, alguns até amigos, você quer, né? Você quer trazer retorno para todo mundo, cada um tem uma expectativa lá. Lógico. E aí eu me vi me colocando num lugar muito duro, com equipe, com sócio, um lugar onde a performance fica mais importante do que esse lado da espiritualidade, do cuidado, do acolhimento, né? E como eu te falei, para mim essa integração, então naquele momento, assim, não é que eu me arrependo, porque aquilo eu não poderia viver. Faz parte do aprendizado, né? Faz parte desse aprendizado. Mas esse aprendizado que eu levo essa maior atenção, quando eu estou vendo que eu estou, né, desviando, é uma linha muito fina, né? Fio da navalha, né? O aprendizado da integração, né? Que eu acho que você está nessa jornada. Né? Nessa jornada e vai até o final. Inclusive, como você cita Yang, Yin e Yang, né? Sim. Que é o maior símbolo da... Sim. Dulce Freitas, hoje eu li uma matéria que falava sobre como a nossa ignorância alimentar gera oportunidade de negócios. Por favor, comentários sobre isso. Uma ignorância alimentar gera oportunidade? É, o que eu entendi aqui, ignorância alimentar, isso aí. Adoraria poder perguntar, entender melhor a pergunta. O que é ignorância alimentar? Né? Porque é uma afirmação que talvez eu não sei se eu compreendo muito bem, né? Tá. Não sei se eu consigo comentar tanto em cima. Mas a minha percepção é que, sim, acho que em qualquer mercado, de alguma forma, quando você tem uma informação que não está bem distribuída, isso em qualquer comércio, né? Você pode ganhar com isso, né? Usar a sua inconsciência para ganhar quando um outro... O piloto automático, né? Isso, facilidade, o comodismo, né? Mas na alimentação eu acho que tem um movimento oposto, né? E está claro, a venda das maiores multinacionais que atuam com produtos muito processados, com alto açúcar, alto sódio... Os resultados estão, estão caindo, o market share está caindo. Total. Né? Então isso está acontecendo. E elas inclusive estão fazendo movimentos de comprar empresas, sim, né?
empresas que trouxeram, né, um impulso de mais consciência. Vide caso de Unilever comprando Mãe Terra, por exemplo. a Mãe Terra, exatamente. E lá fora muito forte, Muito né? forte. Muitas aquisições, né? Então eu vim até, né, quando eu trabalhei no mercado financeiro, eu trabalhei em fusões e aquisições. E esse é um mundo de altos volumes, né? E você já vê esses altos volumes acontecendo em relação a orgânicos, a produtos naturais, alimentos cada vez mais frescos, saudáveis e menos processados, né? Você não pode estar junto comigo se eu não fizer essa pergunta. Qual é o teu propósito, meu caro? Meu propósito? Não podemos falar de empreendedorismo se a gente não falar Eu acho que tem propósitos, tem níveis de propósito, eu acho, né? Como, por exemplo, cuidar da minha filha já é um grande propósito. Super. Mas se eu olhar o propósito mais alma, mais, né, amplo, que me move e vem me movendo, né? Não é por acaso que eu estou na rede Dinheiro Consciência, né? É consciência, né? Aplicado hoje dentro desse instrumento que é o dinheiro, investimento, onde tem muito trabalho para fazer, mas meu propósito é trazer consciência, né? E aprender nesse processo, né? Não é que eu já cheguei aqui, mas como eu consigo ir expandindo essa minha consciência, né, para lugares mais amplos e ao mesmo tempo poder contribuir também, seja no que eu faço, nem sempre no que eu falo, né? Às vezes é num produto, num serviço, em algo que eu levo para o mundo. E podendo falar, eu gosto muito de escrever também, e tá um pouco parado isso. E eu quero resgatar, né? Aliás, tem um texto teu na Draft, né? Não tem? Tem inclusive depois daquele retiro que eu fui, foi bem na época que a gente foi conversar, né? Que saiu no Draft, e foi muito legal, gerou uma repercussão inesperada. Grande, assim, né? Até saiu no livro né, o Draft publicou um livro com os melhores textos, o meu tá lá o primeiro texto lá. É mesmo? Olha só, meu. Muito legal. E foi um lugar de muita vulnerabilidade, né? Escrever aquele. Porque aí você falou sobre a tua experiência com o Farofa Lá. Eu tava vendo aquilo naquele momento, não é depois. Uma coisa é contar agora. Lógico. Eu já tô, muito mais pé no chão, né? Tava vaporoso, né? Tava num lugar de vulnerabilidade. Eu escrevi aquele texto. Muita gente ficou preocupada comigo que me conhecia quando leu o texto. Né? Até do nível de exposição. Sim. E esse aprendizado é muito legal também, né? De poder se expor de forma genuína, né? Não total, se expor, mas se expor de forma genuína. Para mim foi muito, autêntico, muito importante, né? as respostas que vieram. Até de grupo de amigos bem antigos, de infância, que às vezes acham uma loucura todo o meu caminho, leu aquele texto e gerou um lugar de comunhão, assim. Muito legal. Você sabe que eu vou te falar uma coisa que eu acho que eu já te falei, mas eu insisto em dizer, que tem certos momentos assim que a gente olha e fala, cara, puta, tá difícil, né? Sabe? O contexto, etc. E eu vejo tantas pessoas fazendo coisas tão legais, meu, e você é uma delas, entendeu? E eu acho que você tá tocando num mercado, meu, que precisa muito de transformação, que é o mercado financeiro. Né, que é um mercado de como a gente não vou nem chamar de mercado financeiro, porque é isso, é outra coisa. Sabe? A gente precisa passar para outro estágio. Então aqui eu não quero nem dizer isso, eu quero dizer nossa relação com o dinheiro, trazer consciência, né? É isso, autoconhecimento, paradas com vamos fazer acontecer, não é só a parada, mas também não é só fazer acontecer, que é um exercício que você está fazendo com você mesmo. E eu fico muito feliz, mas muito feliz. Quando a gente entra de verdade, é muito intenso, né? É intenso, pô. E até juntando um pouco do que a gente falou, que quando a gente começa a entrar no tema do dinheiro com profundidade, a gente começa a entrar nesse campo espiritual. Então, é isso. Porque a gente começa a entrar no campo das relações, as Exato. relações mais sutis que a gente tem com as pessoas e com as coisas, né? Exato. Perguntas! A Dulce está esclarecendo aqui, ó. Não conhecemos os alimentos e acabamos consumindo alimentos pobres, é isso, Silvia? Para alimentação, é isso que ela quis dizer com ignorância alimentar.
Isso tem a ver com a visibilidade, né? Ter acesso à informação. E é a mesma história quando a gente fala do dinheiro. Total. Saber onde o meu dinheiro vai investido e eu ter visibilidade, quem está sendo impactado, onde esse dinheiro está fluindo. Com a comida é a mesma coisa. Se a gente pudesse chegar no supermercado, tivesse uma foto de uma mandioca ou um tomate que foi cultivado com agrotóxicos, ter essas informações reais, olha, isso aqui contaminou tantos litros de água, gerou tantas doenças para as pessoas que estavam manuseando, né? E ao mesmo tempo ter um outro com uma família que está por trás, né, que vive daquilo. Isso falando só do... E que faz amor, né? Mas mesmo quem beneficiou, então, compraram tantos litros de Roundup da empresa tal, que eu não vou ficar citando aqui, né, que foi muito beneficiada com a venda desses agrotóxicos. Você quer beneficiar essa empresa? É legal, continue comprando. Se você não quer... Tá, uma escolha, né? Você trazer visibilidade, Super. E acho que o nutricional já é mais forte, né? Você consegue ver hoje quantas calorias, sim. carboidratos, etc. Precisamos ir além disso, né? Mas ir além disso, né? Legal, super legal. Eu não consigo pronunciar Ryan. Desculpa se eu estou errando no seu nome, tá? De Campo Grande. Hoje não tem como falar de dinheiro sem falar da atual reforma da Previdência. Qual é a opinião de vocês? E eu tô nessa também. Você quer começar ou eu começo? Não, pode começar essa aí. Tá bom, pra você parar de falar um pouquinho e tomar um vinho aí, né? Então, assunto super delicado. A minha opinião é que efetivamente precisa ser feita a reforma. Qual o nível dessa reforma e como é que isso é conduzido? Assim, o ponto é, o governo está quebrado, né? Continuando na toada que está, não vai rolar. Portanto, a reforma é necessária. Como ela é conduzida e o sistema que ela está inserida é que é o meu grande questionamento. Porque é isso, eu acho que tem tanto... O sistema está montado de um jeito que não favorece efetivamente a serviço do que a reforma está sendo feita. Acho que essa é a super reflexão que precisa ser feita. E a gente precisa sair de um pensamento de que a serviço só do meu bolso, para a serviço da coletividade, olhando as diferentes categorias, as diferentes realidades. Tem uma diversidade gigante que precisa ser contemplada, portanto eu não acho que precisa ser ignorada. Agora, que uma reforma precisa ser feita, isso não tenha dúvida, porque do jeito que está o negócio vai... Né? É isso, não tem dinheiro para pagar. É como se você tivesse a tua conta bancária e você tem uma previsão clara de que alguns anos você não vai ter dinheiro para pagar nada. Vide governos estaduais hoje que estão absolutamente quebrados e não conseguem fazer nada. Então, reforma precisa. O meu grande questionamento, agora, de novo, eu acabei de falar isso, né? Por exemplo, um cara desse fazendo coisas incríveis no mercado... antigo mercado financeiro, mercado de dinheiro e consciência, vamos chamar desse jeito. Agora, eu acompanho em redes sociais pessoas que eu votei e pessoas que eu não votei, por exemplo, Tabata Amaral, Marina Elo, aqui no... Elo. Deputado estadual. Eu vejo sinais de luz, efetivamente, sabe, pessoas... E tem outros, tá? Eu não vou citar aqui porque não me ocorre, mas tem outros. Então tá rolando um movimento. Isso eu acho animal, sabe? Trazendo consciência, trazendo um outro jeito. Então reforma precisa, aliás, a gente precisa mexer nesse sistema inteiro. Eu acho que está ultrapassado. Agora, para isso, precisamos nós, indivíduos, nos engajarmos, cada um com o seu propósito. Este ser aqui integrando dinheiro e consciência, né? Espiritualidade... e matéria, de alguma maneira, que no final das contas está conectado, e pessoas que são incríveis e que eu recomendo fortemente acompanhar,
que estão fazendo coisas no mundo político, Congresso, Assembleia Legislativa e assim por diante. E a gente precisa trazer visibilidade também. Precisamos trazer visibilidade. Outras organizações e pessoas estão fazendo um trabalho também. Total. Trazer visibilidade, mas ainda tem que trazer para muito mais gente, né? Total. Muita coisa legal rolando. Muita coisa rolando. Fala você o que você acha disso. Escapar da pergunta, né? Isso. Tá quase já conseguindo escapar. Eu estou alinhado com o que você está trazendo, eu só vejo que assim, o modelo que a gente atua, e não só no Brasil, né? Em muitos países, a maioria dos países há muito tempo, é que o governo tem esse papel de bancar, né? Esse momento onde você não está mais operativo, você não está mais, né, gerando recursos. E que faz muito sentido, é um papel social, né, do governo. Aí tem uma outra linha, né, que quase oposta, diz que não, isso aqui é o mercado que tem que cuidar, você tem que trabalhar e guardar seu dinheiro no fundo de previdência privada, tanana. Muitos países isso já é complementar, né, você pega a Suíça, né, estava falando outro dia com o suíço, você tem o fundo do governo, você tem o fundo via empresa, né, o fundo complementar, obrigatório, inclusive. Mas eu trago um outro questionamento em relação à Previdência, não só essa Previdência que a gente está falando dessa reforma, mas que reforma que a gente precisa fazer na forma como a gente se relaciona, e você tocou nesse ponto, em comunidade, em grupos. Será que se a gente formasse, não precisa nem ser grandes grupos por afinidade, eu, você, mais 15 amigos, a gente falasse, a gente vai se ajudar no momento... E ter jovens também, porque no momento que um ficar velho, tem um jovem lá produzindo. Como que seria, né, se a gente usasse essa força que a gente já tem para criar vínculos, né, que não dependa só do governo, nem só do que eu já poupei, porque senão você fica querendo só acumular, e dependa também dos que estão começando a produzir, mas dentro de um círculo, né. Acho que talvez esses três juntos poderia ser algo bem interessante, que teria uma reforma muito maior, né. Super legal. E que minha opinião, acho que isso precisa acontecer em paralelo, né? Porque assim, isso, né? Modelos emergentes, novos, reinventando tudo, porque é isso que precisa acontecer mesmo, concordo 100% com você. Agora, é isso, né? Tem uma coisa prática aí que é, né? Porque, assim, minha sensação é que, e essa é minha esperança, na verdade, não é minha sensação, mas a minha esperança é que o sistema vai alterar porque ele vai ficar obsoleto. Ele sabe? Sabe um pouco movimentos que aconteceram, Uber, sabe? Que é isso, vem e mexe com o sistema inteiro, né? Óbvio que aí o que eu acho muito legal é trazer consciência para a história. Né? E é uma transição longa, né? Que é uma transição longa. E acho que leva tempo. A gente olhar, né? No tempo também. Renata Gamarano. Dinheiro e espiritualidade é igual a fluxo de energia, que é um pouco o que a gente estava conversando, né? Acho que ela faz aqui. Lucilene Prado, querida. Dica, um bom livro sobre economia e dinheiro na visão da antroposofia Economia Viva, o mundo com organismo econômico único de Rudolf Steiner. Bom, você tá super envolvido. Steiner é o pai da antroposofia. Mas o dinheiro consciência também está, de alguma maneira, tem umas pessoas, né, que estão ligadas à antroposofia, certo? Um dos grandes mentores nossos também nesse movimento é o João Melé, que escreveu um livro que chama Dinheiro e Consciência. Legal. Ele é um antropósofo também, né? E ele foi diretor do Banco Tríodos na Espanha. Tá. Então é um cara que tem integrado muito esse lugar também, né? Da matéria, espiritualidade. Ele deu palestras no ano passado, né? Que a gente trouxe ele veio para o Brasil, em 8 cidades. Então foi uma jornada com o João Melé. Foram palestras muito legais com ele. Beijão, Lu. Valeu, viu? Ítalo tá em United States of America, né? California, não é isso? Acho que deve ser isso. International, hein? International. Outra sugestão, capítulo A Questão Material do livro Encontro com Homens Notáveis de... Rudy Jeff. É isso. Encontro com Homens Notáveis? É, questão material do livro Encontro com Homens... Gurdjieff. Gurdjieff é um Gurdjieff. Foi Obrigado. Um líder espiritual também, um mentor, né, de muitas pessoas, morou na França há muito tempo. Eu fiz um grupo de trabalho de Gurdjieff, foi minha iniciação também nesse caminho mais espiritual.
Foi no Instituto Ser Humano, com o Arnaldo, com a Cíntia, com o Edu, o pessoal do Instituto, que eram grupos que tinham muito trabalho do Gurdjieff. Ele que tem um filme também com base no livro dele que chama Conto com a Mesma Frase. Tem um livro que eu adoro em relação a dinheiro e tal, que eu aprendi inclusive, eu citei já várias vezes no Café com o Edu, que é The Soul of Money, A Alma do Dinheiro, Lynn Twist, muito bom também. E tem eu recomendo muito uma palestra, uma fala dela no TED de Berkeley. Ah, eu não vi isso. Incrível. É? Uma fala incrível dela, de momentos também super importantes e difíceis que ela viveu e como que ela deu um salto. Uma virada. Muito legal. Que legal. Muito legal. Camila Junqueira, você pode falar sobre educação financeira para as futuras gerações? Aqui é quem sabe faz ao vivo, né? Você vê? Sério? Se pergunta vem, é tuim, né? Tum, tum, tum. É isso. Você sabe que a gente tem uma iniciativa que está partindo também, que a rede está apoiando, que é o Rodrigo, que é um dos caras bem conectados com a rede, Rodrigo Bergami. Ele está levando um trabalho que, inclusive, muito baseado na Economia Viva do Steiner, que uma das formações dele no Instituto Economia Viva, de outro Rodrigo, né? Do Rodrigo Ventre, e que ele está levando um projeto de educação financeira dentro de uma escola, como matéria dentro da grade curricular, no Oswaldo Aranha. Então ele está levando já, está acontecendo, né, um trabalho de educação financeira juntando essa conexão também com a espiritualidade, falando de educação financeira mais ampla. Porque a educação financeira a gente pode também separar em vários níveis, né? E a maior parte de nós, população brasileira, precisa de educação financeira básica, né? Total. Saber entender o que é juros, como calcula, ter visibilidade, né, de taxas cobradas, que tipo de instrumentos existem, o que é renda fixa, fluxo de caixa, variável, o que é uma ação de uma empresa. Então tem uma educação básica que ainda precisa acontecer e já tem, né, muitos atores aí fazendo esse trabalho, a gente precisa de muitos mais. E a gente já está olhando para, legal, como ainda conecta isso, que é básico, com esse lugar ainda de ampliar a consciência, né? E trazer esse lugar também para o sutil para encontrar, né? Para integrar, que é parte do meu trabalho também, né? Querida Márcia Colos, mãe de Caetano, saudades enorme. Ela, junto com Cris e Silvia, que estão aqui nos bastidores, vocês não estão vendo, mas elas estão aqui, tá? Elas estão cuidando, elas cuidam de toda a comunicação, minha, produção, tudo, né? E a Márcia também, ela teve o Caetano recentemente, teve um neném, primeiro filhote dela, ele está nos assistindo aqui. Conectar matéria e espiritualidade é maravilhoso, vocês dois são inspirações para esses novos modelos. Adorei as reflexões. Comentário dela. Obrigado, Márcia. Um beijo grande, saudades enormes de você. Um beijo para o pequeno Caetano, que eu ainda não o conheço. Eu conhecerei, né? Muito bom, Melman. Que prazer enorme ter mais uma vez você aqui. Delícia esse papo. Para mim também, Edu. Para mim é a prova de que de novo, né, as coisas estão mudando, sabe? E um pouco das intenções do Happy Hour com o Edu é trazer inspirações, sabe? Trazer gente que está fazendo, que está aí aprendendo, que está, sabe, mudando. Porque a gente é bombardeado por mensagens negativas, né? Em geral, né? Sim. E eu acredito. E aí eu tive o Pedro, né, no primeiro encontro. E o Pedro tinha uma coisa muito da Rise nascendo de um processo de empreendedorismo e tal. Agora, eu queria destacar o quanto empreendedorismo é... Cara, você é um empreendedor. E nunca fez processo comigo, você é meu amigo. A gente almoça todo mês junto, vai? Ou cada 2 meses, sei lá, a gente vai, né? Mas eu olho a tua história e é de empreendedorismo. Um cara que investe no seu autoconhecimento, investe, né?
Por falar nisso, me fala qual é o papel do autoconhecimento na tua vida. Porque você é um cara que é isso, vai fazer retiro, se enfia no mato, fica em jejum, fez umas coisas aí maluca e tal. Fala pra mim, o que é que... Esses são momentos de pico, né? De que você vai lá para concentrar, lógico. Quase se retirar mesmo, né? Mas o teu processo agora está integrando no dia a dia, né? Isso é um já processo, falou. Né? A gente tomando um vinho, É. você não acha que é um processo? Eu acho, super. Eu estou refletindo muito aqui, quando vem uma pergunta, o que é verdadeiro responder? Não o que esperam que eu responda, o que é verdadeiro, né? Que orna, né? Comigo, como né? Como que é poder deixar isso decantar, nem que seja por alguns segundos antes de falar, como que é estar aqui sendo verdadeiro como eu sou, né? E não tentando criar uma persona. Total. Isso é autoconhecimento, né? Total. E que a gente vai se vendo, né? A gente vai depurando, né? Super. Então acho que é nesses momentos que a gente tem mais exposição, acho que é onde mais fica evidente. Que é a famosa vulnerabilidade, né? É incrível como câmera é um exercício de vulnerabilidade descomunal, não é? Primeira vez que eu fui para frente de uma câmera, eu me senti nu. E eu me senti muitas vezes sozinho, porque, pô, né, tem a galera que fica atrás da câmera, mas você tá aqui, né? Graças a Deus, nós estamos nós dois juntos aqui, entendeu? Então, o Happy Hour com o Edu tem esse benefício da gente estar juntos aqui. Eu quero só te agradecer, Edu, assim, eu me sentindo muito à vontade aqui. Que bom. Você está sendo um ótimo anfitrião. Obrigado. Tá na minha casa, inclusive, né? É? Tomando vinho, sabe? Não conheci na tua casa. Não conhecia. E daqui a pouco vem o ser chamado Flávio, que nos conectou, né? Reconectou, né? Reconectou. Porque a gente já estava conectado, né? Mas é isso aí. Muito bem, a gente está terminando. Temos um tempo, né? Tem aqui, ó, última pergunta. Como é a sua relação com o ser e o ter? Ser e o ter? Como é que você vê isso? Ainda mais um cara que está trabalhando com dinheiro e consciência. Tem mudado para mim essa relação. Eu nunca fui um cara tão conectado com ter, assim. Tanto que eu só tive um apartamento que durou acho que 3 meses na minha mão, que eu vendi, né? Eu sou muito mais conectado com, até mesmo o investimento que eu faço, muito mais em experiências do que produtos. Mas eu gosto, estou vendo aqui, né, toda essa aparelhagem aqui, iPads de última geração, 4K. Eu gosto de tecnologia. Por exemplo, uma bike elétrica, né? Estou namorando acho que uns 3 anos uma bike elétrica lá da Vela Bikes, que a gente até financiou, né? Vela Bikes nesse piloto. Mas assim, é isso, essa coisa do ter, eu vou com calma. Não é o meu foco, mas eu tenho algumas coisas que eu gosto de tocar, de ter, que são caras, né? Então, mas eu demoro para comprar. Eu sou muito mais essas coisas. Um late adopter. Experiências, então, comida, por exemplo, né? Orgânico, estava falando, boa parte do meu investimento vai aí, né? Dos meus recursos. Super. Viagens, por mais que eu tenha viajado pouco, estou poupando um pouquinho para poder viajar, gosto de viajar pelo mundo, tenho um sonho de ir para o Japão que eu nunca fui. Então, acho que talvez mais para ser do que ter, né? Se for falar em experiência. Mas eu compreendo ter, assim, legal, né? Tem objetos, tem coisas que é legal tocar. Então eu não julgo não esse lugar do ter, mas o acumular não me faz bem. Sim. Não me faz, eu nem consigo hoje acumular. De tempos em tempos tem que liberar muito, né? Se tem alguma roupa que entrou, tem uma que sair. Não, sem idealizar, não estou aqui falando de lugar que tem que ser assim mesmo. Sim. Mas é a tua experiência, é mais leve, teu jeito. É mais leve. Última mensagem aqui, Carlos Augusto Ferraz, o Augusto, que deu a consultoria do vinho pra gente. Escrito aqui Paz e Bem. Ele acompanha. O Augusto é um cara muito querido. Eu conheci ele na Johnson & Johnson. A gente falou com ele. A gente falou sobre ele no último Happy Hour com o Edu. Eu esqueci da posição. Ele era diretor de Regulatory Affairs. Trabalhava em São José dos Campos, eu trabalhava aqui em São Paulo. A gente se conheceu, um cara sensacional, mudou a vida pra caraca. Trabalha em Brasília hoje, está envolvido muito com investidores anjo, tá muito no ecossistema, sabe, de venture capital e de investimento anjo, né, que acho que é muito...
Muito legal. Augustão, um grande abraço. Obrigado pelas dicas do vinho. E obrigado porque tem algumas pessoas aqui que mandaram perguntas que acompanham e me acompanham, cara, há anos já. O Café com Edu tem quase 3 anos e tem pessoas religiosamente que toda semana estão lá e estão aqui também com a gente. Uma relação vai construindo, né? Super e legal. Mérito, né? Porque super hoje, legal. Tanta opção, né? Muita. Entretenimento. Você imagina a honra de ter uma pessoa assistindo a gente? Quantas coisas a pessoa podia fazer? Sim. Ou assistir, ou, né? E tá aqui com a gente, cara. Uma honra, agradeço de coração. É isso, Happy Hour com o Edu, uma vez por mês, às quartas à noite. Mês de maio a gente vai lançar em breve. Se você não se inscreveu no meu site, coloca lá teu e-mail, que você vai receber as notícias, vai receber quando que vai ser o próximo Happy Hour com o Edu. Eu queria agradecer imensamente a Cris e a Silvia, que cuidaram com tanto carinho e cuidam com tanto carinho disso daqui. E agradecer muito você, Melman, pelo tempo, pelo investimento, o dinheiro investimento, mas o tempo investimento que você fez. De estar aqui comigo, de estar... Tá muito legal, meu. Eu agradeço e eu quero que prospere muito esse Happy Hour com o Edu, porque foi muito gostoso estar aqui. Que bom. Mesmo. Que bom, pra mim também. Espero que tenha sido para quem estava assistindo, porque aqui estava muito gostoso. Tesão. Muito bom. Muito bom. A gente vai continuar tomando vinho aqui, eu espero que você continue tomando seu vinho aí, ou a sua cerveja, ou seja lá o seu suco, porque está valendo também. Happy Hour não precisa ser só bebida alcoólica, né? Obrigado de coração, uma linda semana para vocês, bom mês, Happy Hour com o Edu. Terça-feira que vem, 8 horas da manhã, Café com o Edu. Não esqueça, beijo em todos, valeu. Valeu, é nóis. Valeu, obrigado, viu? Valeu, Edu. Obrigado. Valeu, galera.